Então o que eu preciso agora é escurecer esse tecido aqui, e a gente vai fazer isso de uma maneira muito prática, tá? Com conta-gotas eu vou selecionar o tecido, vou abrir o Asset Editor, dentro do Diffuse eu vou entrar aqui na parte de textura, e na parte perpendicular eu vou trocar esse bitmap aqui, ó, com o botão esquerdo eu vou clicar, e vou até em Color, tá? Vou selecionar uma cor em vez da textura. Clico nesse quadradinho para escolher a cor, e vou pegar uma cor mais próxima do tom da minha referência aqui. A gente já pode notar aqui a diferença, acho que ficou mais legal. Eu falei que eu iria diminuir a escala desse elemento. Creio que é só isso, né? Então vamos fazer uma imagem maior aqui para conseguir ver mais detalhes. Para fazer isso, a gente acessa o Asset Editor, tá? Na engrenagem aqui nas configurações, a gente vai até Render Output, tá? Que a gente configura a resolução da imagem, e eu vou configurar aqui para a imagem Full HD. A resolução vai ser 1920 por 1080. Então a gente já pode fazer o render para ver como é que vai ficar o resultado. Fantástico, então esse aqui é o resultado que a gente conseguiu na resolução Full HD, tá? Ficou bem próximo do que eu esperava como objetivo dessa aula. E o que a gente pode fazer aqui para deixá-la mais próxima do nosso resultado de referência seria uma pós-produção dentro do próprio V-Ray, tá? E a gente vai fazer isso com essas ferramentas aqui embaixo do Frame Buffer. Essa última ferramenta que eu costumo usar, tá? Você clica nesse último botãozinho aqui, ele vai abrir esse menu e ele vai adicionar para mim um Bloom e um Glare, que é esse efeito aqui de brilho, tá? Quando a gente tem aquelas spotzinhas no teto que dá aquele brilhozinho como se fosse uma estrelinha, esse cara aqui faz isso automaticamente pra gente, tá? E de uma forma fisicamente correta, sem precisar a gente ir no Photoshop para adicionar. E a gente pode controlar aqui a intensidade, tá? Desse brilho, no caso aqui só está aparecendo na janela, certo? E também a gente pode fazer uma pós-produção em brilho, contraste e temperatura da imagem, utilizando uma ferramenta que é muito parecida, que é muito próxima, no caso, de um Photoshop do próprio V-Ray, que é esse primeiro cara aqui, ó, essa primeira ferramenta. A gente clica nela, ele vai abrir esse painel aqui. A gente pode vir, por exemplo, em exposição, ó, aumentar o contraste da imagem, tá? Aumentar a exposição da imagem, no caso o brilho, ó lá. Tá vendo que fica esse estourado aqui nesses elementos translúcidos? A gente pode resolver isso diminuindo aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó. Presta atenção, tá vendo? Eu gosto de trabalhar com ele mais baixo, tá? Não gosto dessa luz estourada assim não. Prefiro trabalhar com ele mais baixo, e o que me permite até clarear mais a imagem, certo? Aumenta o contraste. Posso vir aqui em balanceamento de branco e deixar a imagem um pouco mais quente, ó, como na referência. Tá vendo? Olha a diferença da imagem só de mexer esse pouquinho aqui nessas configurações. Depois de fazer essa pós-produção, eu percebi que tem algumas coisas aqui que dá pra gente ainda dar uma melhoradinha. Aqui, por exemplo, ficou umas manchas aqui um pouco escuras, tá? No nosso render. E isso é devido à falta de informação de luz para o V-Ray. Ou seja, nessas áreas que ficaram manchadas, o V-Ray não conseguiu ter informação suficiente para dar um render mais limpo, tá? E como é que a gente vai fazer para resolver isso? Na hora de renderizar, aqui no Asset Editor, dentro dessa engrenagemzinha, dentro daquela opção de Global Illumination que a gente escolheu, o Irradiance Map e o Light Cache, tem um cara aqui, ó, que é o Subdivise, tá vendo? Esse cara que é responsável por dar informações para o V-Ray, principalmente relacionadas à luz, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de mancha na cena, é só a gente subir esse valor aqui, tá? A gente aumenta um pouquinho, claro que tem que ter cuidado, porque isso aqui eleva o tempo de render. Por exemplo, de 80 eu vou passar ele aqui para 80. De 50 eu passei para 80, e essa interpolação aqui de 30 eu vou passar para 50. Eu vou fazer um render aqui e já trago para vocês para mostrar a diferença, tá? Então, render finalizado, pessoal, e esse aqui foi o resultado que a gente conseguiu. A gente já consegue perceber aqui pelas duas imagens, tá? Essa aqui foi a primeira que eu renderizei, ela demorou 8 minutos para ser renderizada, e a segunda, aumentando só aqueles dois parâmetros, você percebe que o tempo de render dobrou, tá? Mas, né, dobrou, mas a diferença de uma imagem para outra é notável, tá? Olha só, a gente consegue perceber aqui, ó, a gaveta aqui do armário, olha o tanto que limpou de mancha, tá? Essa parte aqui do criado mudo, olha o tanto que melhorou. Ainda ficou um pouquinho aqui, talvez se a gente aumentasse mais ainda o Interpolation lá e o Subdivise ia melhorar mais ainda. E a cabeceira da cama aqui limpou completamente, ó, como é que estava manchado antes, e limpou completamente. Agora sim, eu acho que essa imagem aqui já ficou bem próxima do nosso resultado. Foi um prazer
tá? Estar com você e passar esse conteúdo para você. Espero que você tenha aprendido muito com essas aulas. Então, se não quiser perder nada e quiser mais conteúdo como esse, é só ficar ligado no Manual 3D. Então é isso.